Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 20 de maio de 2022. Passa de 90 o número de mortos por ciclone em Madagascar. Parte 2. Pelo menos 92 pessoas morreram em Madagascar, após a passagem do ciclone Batsirai, informa um novo balanço divulgado na quarta-feira, 9/2, pelas autoridades. O Escritório Nacional de Gestão de Riscos e Desastres, BNGRC, que compila os dados enviados das regiões afetadas, em especial na costa leste desta ilha do Oceano Índico, anunciou que o total passou de 30 para 80. Destes, 71 óbitos foram no distrito de Congo, exatamente nesta área. É uma catástrofe, disse por telefone à FIP o deputado distrital Brunelli Razafintis Androfa, especificando que a maioria das vítimas morreu no desabamento de suas casas. O organismo informou ainda que mais de 94 mil pessoas foram afetadas e quase 60 mil deslocadas no país do Oceano Índico, onde várias ONGs e agências da ONU começam a mobilizar recursos e equipes. O ciclone tropical atingiu Madagascar na madrugada de sábado para domingo, por uma faixa costeira de 150 quilômetros pouco habitada e agrícola, antes de seguir para o centro da ilha, destruindo arrozais e provocando temor de uma crise humanitária. O fenômeno climático deixou a ilha na manhã de segunda-feira e, felizmente, a capital, Antananarivo, e o principal porto do país, Tamatave, no nordeste, não foram afetados pelas tempestades. Mas Batsirai deixou para trás um rastro de casas destruídas ou inundadas, centros médicos e escolas devastados e uma série de estradas e 17 pontes intransitáveis. Colheitas de arroz perdidas. O número de mortes está aumentando à medida que é possível acessar áreas isoladas e locais remotos, segundo vários funcionários no local. A França anunciou que enviaria 60 bombeiros da Segurança Civil para iniciar uma grande unidade de purificação de água e está subsidiando 75 toneladas de ajuda urgente. Especialistas alemães também chegaram ao país insular para fortalecer a resposta humanitária, disse o BNGRC. Os arrozais foram afetados, as colheitas de arroz perdidas. É a principal cultura do povo malgache. Sua segurança alimentar será gravemente afetada nos próximos 3 a 6 meses se não agirmos rapidamente, disse Pasqualina Dziril, diretora do Programa Mundial de Alimentos, PEM, no país, um dos mais pobres do planeta. A Unicef teme que muitas vítimas sejam menores, que representam mais da metade dos 28 milhões de malgaches. Em Manjari, o epicentro da destruição, o presidente Andi Rajolina prometeu na segunda-feira que tudo o que foi destruído seria restaurado. Os vizinhos continuam a remover os escombros. A casa desabou, não sabemos para onde ir, procuramos comida, disse Bertini, 22 anos, à FIP no início da semana. No livro Obras Póstumas, Allan Kardec comenta a mensagem do espírito Clélia do Plantier, esclarece sobre as expiações coletivas, conquanto se subordine aos conhecidos princípios de responsabilidade pelo passado e da continuidade das relações entre os espíritos. Esta comunicação encerra uma ideia de certo modo nova e de grande importância. A distinção que estabelece entre a responsabilidade decorrente das faltas individuais ou coletivas, das da vida privada e da vida pública, explica certos fatos ainda mal conhecidos e mostra de maneira mais precisa a solidariedade existente entre os seres e entre as gerações. Assim, muitas vezes um indivíduo renasce na mesma família, ou, pelo menos, os membros de uma família renascem juntos para constituir uma família nova noutra posição social, a fim de apertarem os laços de afeição entre si, ou reparar agravos recíprocos. Por considerações de ordem mais geral, a criatura renasce no mesmo meio, na mesma nação, na mesma raça, quer por simpatia, quer para continuar,
com os elementos já elaborados, estudos começados, para se aperfeiçoar, prosseguir trabalhos encetados e que a brevidade da vida não lhe permitiu acabar. A reencarnação no mesmo meio é a causa determinante do caráter distintivo dos povos e das raças. Embora melhorando-se, os indivíduos conservam o matiz primário, até que o progresso os haja completamente transformado. Os franceses de hoje são, pois, os do século passado, os da Idade Média, os dos tempos druídicos, são os exatores e as vítimas do feudalismo, os que submeteram outros povos e os que trabalharam pela emancipação deles, que se encontram na França transformada, onde uns espiam, na humilhação, o seu orgulho de raça e onde outros gozam o fruto de seus labores. Quando se consideram todos os crimes desses tempos em que a vida dos homens e a honra das famílias em nenhuma conta eram tidas, em que o fanatismo acendia fogueiras em honra da divindade, quando se pensa em todos os abusos de poder, em todas as injustiças que se cometiam com desprezo dos mais sagrados direitos, quem pode estar certo de não haver participado o mais ou menos de tudo isso e admirar-se de assistir a grandes e terríveis expiações coletivas? Mas dessas convulsões sociais uma melhora sempre resulta, os espíritos se esclarecem pela experiência, o infortúnio é o estimulante que os impele a procurar um remédio para o mal, na erraticidade, refletem, tomam novas resoluções e, quando voltam, fazem coisa melhor. É assim que, de geração em geração, o progresso se efetua. Não se pode duvidar de que haja famílias, cidades, nações, raças culpadas, porque, dominadas por instintos de orgulho, de egoísmo, de ambição, de cupidez, enveredam por mau caminho e fazem coletivamente o que um indivíduo faz insuladamente. Uma família se enriquece à custa de outra, um povo subjuga outro povo, levando-lhe a desolação e a ruína, uma raça se esforça por aniquilar outra raça. Essa razão porque há famílias, povos e raças sobre os quais desce a pena de talião. Quem matou com a espada perecerá pela espada são palavras do Cristo, palavras que se podem traduzir assim: aquele que fez correr sangue verá o seu também derramado, aquele que levou o facho do incêndio ou que era de outrem, verá o incêndio ateado no que lhe pertence, aquele que despojou será despojado, aquele que escraviza e maltrata o fraco será a seu turno escravizado e maltratado, quer se trate de um indivíduo, quer de uma nação, ou de uma raça, porque os membros de uma individualidade coletiva são solidários assim no bem como no mal que em comum praticaram. Ao passo que o espiritismo dilata o campo da solidariedade, o materialismo restringe as mesquinhas proporções da efêmera existência do homem, fazendo da mesma solidariedade um dever social sem raízes, sem outra sanção além da boa vontade e do interesse pessoal do momento. É uma simples teoria, simples máxima filosófica, cuja prática nada há que a imponha. Para o Espiritismo, a solidariedade é um fato que assenta numa lei universal da natureza, que liga todos os seres do passado, do presente e do futuro e a cujas consequências ninguém pode subtrair-se. É esta uma coisa que todo homem pode compreender, por menos instruído que seja. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de maio de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.